Ele é mestrando pela USP, né? Ele está trabalhando o epiteto, naturalmente, né? E vai falar sobre o comentário de diatribe de epiteto sobre a atenção. A palavra é sua, Danilo. Olá, boa tarde a todos, todas. Meu nome é Danilo. Eu vou fazer um breve comentário sobre a diatribe 12 do livro 4, de Epiteto de Herápolis. Eu digo breve porque realmente é breve. São algumas ideias que eu venho estudando a respeito dessa diatribe, tendo em perspectiva a filosofia de Epiteto como um todo, mas em particular tentando descobrir a função que a atenção, a prosoca, ocuparia no ensino de Epiteto, né? Eu preparei um textinho, porque eu também gosto de me apoiar num textinho, e eu vou meio que lendo e falando em cima desse texto e acompanhando ele. Bom, vou fazer alguns comentários numa tentativa de identificar, então, as ideias e temas principais dessa breve diatribe, e tentando destacar a importância da atitude de atenção na filosofia de Epiteto. Epiteto pouco fala explicitamente sobre a atenção nas diatribes como um todo, né? Ele apenas cita 8 vezes essa palavra. De um ponto de vista teórico, ele praticamente nada fala, né? Mas, se nós lemos a obra como um todo, cuidadosamente, a gente suspeita que ele praticamente está falando sobre a atenção ou a atitude de atenção, e é sobre a importância dessa atitude de atenção em quase todas as diatribes, né? Porque quando lemos Epiteto dizendo, cito, né, tem à mão a regra de vida, ou ainda, né, imediatamente tem à mão os princípios, olhe, lembre, e assim por diante, ele está, na verdade, apontando e estimulando o seu interlocutor a ficar desperto, né, ativo, em prontidão e bem disposto para aplicar os princípios filosóficos no instante em que a oportunidade se mostrar necessária, né? As representações, né, não vou explicar exatamente o que são as representações, acho que pelas apresentações a gente conseguiu, né, compreender. As representações, as fantasiae, elas atingem a psique a todo instante, né, a todo instante e muito velozmente, né? Então, nós, seres humanos, precisaríamos estar muito disponíveis à prontidão, sempre em plena prontidão, para sermos capazes de flagrar as representações que são constituídas em nossa psique, para então podermos examiná-las, né? Bom, na diatribe 4.12, é a única diatribe que Epiteto expõe mais explicitamente o seu pensamento acerca do conceito da prática da atenção, né? Essa diatribe ela se chama Sobre a Atenção, Periprosoca, e nela pensamos, aqui usando a primeira pessoa do plural, pensamos identificar nessa diatribe 2 princípios psicológicos que Epiteto enuncia a respeito dos processos mentais envolvidos na atitude de atenção. Bom, essa é a minha leitura do momento, né? Que eu estou tentando compreender. Logo na primeira linha, na primeira seção da diatribe, o filósofo ele afirma assim, abre aspas, quando tu relaxas por um instante a atenção, não fantasies que quando quiseres, irás recuperá-la, mas tenha à mão que por causa desse erro de hoje, os teus afazeres necessariamente se tornarão piores. Fecha a citação.
Bom, logo de cara, nós temos Epiteto enfatizando uma importância da atenção. E que importância é essa? Bom, me parece que logo de cara, na verdade, ele está enunciando o que pode ser um princípio psicológico formulado assim. Poderia ser formulado assim. Quando relaxamos a nossa atenção, não está mais em nosso poder recuperá-la a qualquer instante. Bem, vou continuar e depois eu tento amarrar tudo. Imediatamente, na seção 2 dessa diatribe, né, imediatamente após essa citação, Epiteto diz, abre aspas, pois, primeiramente, nasce o hábito de não prestar atenção, que é a pior dentre todas as coisas, e em seguida, o hábito de deferir a atenção, sempre de tempos em tempos, se habitua a adiar o viver sereno, o modo apropriado, o viver e o estar em conformidade com a natureza. Fecha aspas. Bom, aqui, logo de cara, praticamente, me parece também haver um segundo princípio que poderia ser formulado assim. Quando não nos esforçamos em prestar atenção, se instala em nós um hábito de distração e um hábito de adiar o esforço de se manter atento. Bem, vou retomar aí de novo. E, de novo, nas sessões 3 e 4, aqui então eu estou fazendo uma análise das primeiras sessões da diatribe, né? Nas sessões 3 e 4, Epiteto ele vai então exemplificar a dimensão que ocupa na vida do ser humano a atitude de atenção. Cito: portanto, se a postergação é vantajosa, é mais vantajosa a sua completa postergação. Se não é vantajosa, por que não sustenta continuamente a atenção? Hoje quero jogar. E o que te impede de prestar atenção jogando? Cantar. E o que te impede de prestar atenção enquanto canta? E então, há alguma parte da vida a excluir, sobre a qual não penetra e não se estende o prestar atenção? E então, o que tu farás pior prestando atenção e melhor não prestando atenção? Fecha a citação. Fecha aspas. Bom, a mais grave consequência da postergação ou abandono do esforço de prestar atenção, segundo Epiteto, é que, cito, você faz tudo o que te ocorre, você segue as suas inclinações. Fecha a citação. Ou seja, seguir as próprias inclinações é exatamente o oposto do trabalho do trabalho educativo filosófico que tem como objetivo a formação de um sujeito livre para assentir ou recusar as próprias inclinações, certo? A partir dos exames das representações. Bom, já na sétima sessão dessa diatribe, Epiteto ele afirma que o principal objeto da nossa atenção deve ser o critério de distinção entre o nosso encargo e o que não é nosso encargo, né? O teorema ontológico, em termos do nosso caríssimo Aldo de Nutt. Por quê? Tendo a atenção sobre esse critério, podemos distinguir os bens verdadeiros e os males verdadeiros, e assim nos guiar apropriadamente, ou melhor, guiar apropriadamente as nossas ações de acordo com os relacionamentos sociais. Bom, Epiteto ele vai enfatizar a impossibilidade de nunca errarmos em nossas ações, certo? Entretanto, ele enfatiza a possibilidade de continuamente nos esforçarmos para prestar atenção às nossas ações e assim diminuirmos os nossos erros. Nesse sentido, parece que Epiteto está tomando como sinônimo o esforço de prestar atenção aos princípios filosóficos, em particular ao princípio de distinção entre o nosso encargo e o que não é nosso encargo, e a própria prática da filosofia quando tomada seriamente pelo estudante. Porque a todo instante estamos imersos em uma circunstância. Sempre estamos imersos em alguma circunstância. E precisamos agir.
E do mesmo modo, a todo instante, as representações atingem a nossa psique. E precisamos distinguir os bens e os males para agir corretamente. E, Epiteto, é claro, a nossa capacidade de pôr em prática o critério de distinção entre o que é o nosso encargo e o que não é o nosso encargo, nas mais variadas circunstâncias da vida, seja uma representação mais fácil ou uma representação traqueia, como foi mencionado aqui, depende diretamente da nossa prática diária, do nosso treinamento diário, da nossa rotina de treinamento diário quanto à aplicação desse critério. Do mesmo modo, o Epiteto ele afirma nessa diatribe, 4.12, se não treinarmos a nossa atenção diariamente, não mais será possível recuperá-la. E isso significa dizer que não mais será possível praticar a filosofia. Pois Epiteto ele entende como sinônimo, isso ele é explícito, o adiar a atenção com o adiar o viver sereno e o estar em conformidade com a natureza. Então, bom, Epiteto, ele soa categórico, né? Se treinarmos nossa atenção aos princípios filosóficos, poderemos progredir moralmente, errar menos. Contudo, se não treinarmos nossa atenção, necessariamente adquiriremos o hábito de distração, ou de não prestar atenção, e o hábito de sempre adiar a atenção. O que, em outras palavras, significa adiar a própria possibilidade de liberdade e de serenidade, porque seguiremos todas as nossas inclinações sem questionarmos as representações, né? Então, nesse sentido, parece, né, me parece, que Epiteto ele está afirmando, enunciando princípios psicológicos acerca do funcionamento da atenção na psique humana, ou até princípios psicológicos sobre o funcionamento da mente humana, tomando a atenção em particular em relação ao pensamento. Por quê? O que ele está dizendo, né? Ou o sujeito exercita a atenção e assim tem a possibilidade de examinar as representações e de recusar as próprias inclinações através de uma reflexão, certo? O que, em outras palavras, pode ser colocado, ou o sujeito exercita a atenção aplicando a distinção entre o que é o nosso encargo e o que não é nosso encargo, e assim tem a possibilidade de governar os seus impulsos, ou o sujeito não treina sua atenção e assim não tem a possibilidade de examinar as representações e nem de recusar as suas inclinações, que, em outras palavras, podemos entender como a própria perda da capacidade de refletir sobre as representações, né? Então, claro, tomando uma diatribe assim solta, parece que Epiteto se utiliza também de técnicas psicagógicas, né? Imaginamos que, por se tratar de um texto oral, que foi taquigrafado, podemos pressupor ênfases no pensamento de Epiteto na tentativa de conduzir os seus ouvintes à prática filosófica. Por outro lado, Epiteto ele tende a relacionar a atenção com o tônus da psique, né? Para isso, principalmente, eu estou utilizando um comentador chamado, deixa eu citar aqui porque é importante, né? André Jean Volk. É o único autor que eu encontrei que fala sobre isso, né? E realmente Epiteto ele faz isso, utilizando termos como estender a atenção, como eu mencionei na primeira citação, estender o gnomen, que
alguns traduzem como pensamento, outros traduzem como percepção. E a relevância disso é porque o tônus, enquanto constituinte da psique, ele é vinculado com a aquisição de conhecimento, certo? A ciência ela é definida como uma disposição, não lembro se a palavra é disposição, inquebrantável, que não pode ser abalada, né? Então, aqui eu já saí do meu texto, tá? Aqui eu já saí do meu texto. Então, o que parece é que Epiteto ele está estabelecendo uma relação íntima entre a atenção e o pensamento, né? E, portanto, com o conhecimento, e, em particular, insinuando, para a gente não dizer que ele está até dizendo de forma explícita, a possibilidade de progresso ou de desenvolvimento da capacidade de atenção, né? Porque ele diz que não é possível recuperar a atenção quando nós queremos. Entretanto, o que ele quer dizer com isso parece ser que não é possível que a gente tenha uma intensidade e um grau de atenção muito elevado se nós não praticamos. E esse é o mesmo princípio da aplicação do critério de distinção entre o que é o nosso encargo e o que não é o nosso encargo, certo? Não adianta a gente querer aplicar esse critério em representações brutas se nós não começamos no passado na aplicação com situações pequenas, com um vaso de argila, para então aplicarmos esse critério a coisas mais difíceis, né? Bom, eu não sei se consegui expor as minhas ideias aqui. Essa parte do meu mestrado eu já estou finalizando ele. Eu ainda não escrevi, né? Na verdade, eu ainda continuo pesquisando esse trecho para finalizá-lo. Mas é isso. Então, estou aberto aí a sugestões, críticas, ideias. Muito obrigado pela atenção de todos e todas. Legal, obrigado, Danilo. Esse tema é muito interessante, muito importante, né? Sempre que você fala, me vem à mente imediatamente que o objetivo primeiro da atenção é evitar a precipitação, né? Que nem o Marcelo estava falando em relação ao critério, né? Quer dizer, para evitar a proptosia, que é um tema central, né, no estoicismo, né? Evitar a precipitação de juízo. Então, parece que você ter atenção conduz você a se precaver da precipitação, porque você passa a ter ciência das coisas que estão ocorrendo, né? Você está atento, literalmente, né? E tem um fragmento, eu já tinha lembrado desse fragmento algumas vezes quando eu falei com você, mas eu não sabia citar, mas agora eu vou achar ele, aqui no Monsônio Rufo. No Mudônio, né? Atenção, cadê? Atenção. Ele fala gnomen, não é? Ele usa gnomen. Deixa eu achar aqui. Eu tenho um do Galeno aqui, Aldo, também. Pode falar enquanto eu procuro aqui. Pode falar, Joelson. Tem uma citação de Galeno aqui, do PHB, que diz o seguinte: algumas das ações erradas dos homens são referidas por Crisipo como a faculdade de julgar, outros a falta de tensão e fraqueza do espírito, tal como suas ações corretas serem guiadas por um juízo correto, junto com uma boa tensão da alma. Ele diz que existem momentos quando desistimos de uma decisão correta porque a tensão da alma decai e não persiste até o fim ou executar completamente os comandos da razão. Então, realmente, tem uma relação aí, tem alguns fragmentos do Stoicorum Veterum
Danilo, que você pode usar também. Tem Galeno que eles fazem essa relação de uma ação má com a tensão do pneuma, né? Especificamente o Hegemonicon. Muito legal, Joelson. Eu tô Isso. lendo o livro ainda, estudando o livro desse André Jean Volk, que é em francês, aí eu demoro demais. Mas ele aborda justamente isso, ele traz essas referências, só que é muita coisa, né? Mas é muito bom. Aldo, eu lembrei, é o fragmento 52 do Musoni. Isso, exatamente. Exatamente. E a palavra que ele usa, como é? Passamos a Saturnar. Mas aqui é em latim, né? Não relaxando. Remitentes animum, né? Pois relaxar o espírito é quase pô-lo a perder. Então, relaxar o espírito tem o sentido de deixá-lo sem tensão, né? Certo? Em desatenção, literalmente. O Joel, que fragmento é esse que você falou aí? Me diga o número. SVF 3.473. Stoicoro Vetero fragmento. Tá, obrigado. O mesmo estado de tensão acontece quando estamos dormindo, Aldo. Uhum. Tem fragmento a respeito disso, né? A tensão ela fica mais fraca. Isso. Então, quando você faz isso desperto, quando você enfraquece, não é a sua atenção quando está desperto, é o mesmo que você está em estado de sonolência, né? Isso. Não, então, tem uma diatriba que Epiteto fala justamente isso, sobre o terceiro tópico, que tornar você capaz de não ser enganado por uma fantasia, nem mesmo em estado de embriaguez ou intoxicação, né? Isso. Exatamente. Então, eu preciso relacionar isso ainda com conhecimento, né? Com os atos cognitivos de aquisição de conhecimento. Ciência definida como uma atenção que é inquebrantável, né? Você tem que se concentrar no terceiro tópico. Anote aí, Danilo. Com certeza o terceiro tópico, com certeza. Porque o terceiro tópico é o tópico de você... É o tópico do assentimento e o tópico da persuasividade das fantasias, né? Então, a atenção tem que se dar aí. E o terceiro tópico é aquele que só deve ser desenvolvido depois que o estudante dominar os dois primeiros, né? Que é o tópico do juízo e o tópico do impulso, certo? O tópico do desejo, do juízo e do impulso. Então, você tem que se concentrar no terceiro tópico, com certeza. Porque isso aí já é posterior à aplicação do teorema ontológico, tá entendendo? Já é posterior. É que sabe que eu estava pensando? Que tem uma questão dos impulsos aqui, né? Os impulsos, eles são... Não mais o impulso, porque o impulso... Não mais impulso? Não, o impulso é o segundo tópico. A relação entre impulso e tônus? Não. O impulso tem a ver com o segundo tópico e tem a ver com torná-los, em Epiteto, particularmente, tem a ver com moderá-los, né? Moderar os impulsos. Tem a ver, na verdade, com a persuasividade das fantasias, e a persuasividade das suas fantasias tem a ver com a parte instintiva humana, tá entendendo? Com o modo de apropriação dos humanos. Com coisas que parecem sedutoras, né? Que parecem apetecíveis, tá entendendo? Em relação a essas coisas. Não é o impulso no sentido do Hormé, mas é o impulso no sentido do instinto. Eles não têm uma palavra para instinto. Quando eles falam de instinto, eles falam de apropriação, certo? Modo de apropriação. Então é o modo de apropriação que se dá através do prazer, da dor, a oikiose eclectique, certo? Modo de apropriação do medo, né? Da oikiose noetique, e por aí vai. O modo da afeição, da estertique, é por aí. Com certeza o terceiro tópico. Eu não tinha isso claro até hoje, mas com certeza você deve se fixar no terceiro tópico. Estude ali eu vou te passar um texto, na verdade, cara, mas é o texto que eu terminei com a Kelly,
É por isso que eu estou sabendo mais isso, porque eu acabei de escrever um texto com ela sobre isso. E aí, eu mandei isso para você, a gente vai publicar primeiro em português. Eu traduzi para o português, tá uma beleza, cara. Eu coloquei esses tópicos tudo bonitinhos, e eu e ela, a gente fez um negócio assim maravilhoso, cara. Eu vou te mandar em off, né? Aí você já sabe, não socialize. Sim, E quem- Meu filho, você acabou de fazer isso. Mande para mim também. Acabou de socializar. Foi falar isso aqui no grupo, já foi. Mande agora para todo mundo. que é um texto é um texto maneiro. E aí eu distingo precisamente esses 3 tópicos. Cara, você vai ver, aí vai iluminar, cara, o teu trabalho. Por isso que eu não tinha ainda uma visão clara disso. Agora, hoje em dia eu tenho, justamente por isso. E a atenção, com certeza, está em cima do terceiro tópico, porque o terceiro tópico justamente é o da proptosia, que tenta evitar a precipitação do juízo. Mais alguma? Deixa eu ver se o Rezende. Rezende? Isso aí interessa ao Rezende também. Cadê o Rezende? Oi, tô aqui, Aldo. Tô aqui. Eu acho que com certeza tem algum comentário aí, porque tem a ver com atenção, com tônus, né? E tudo mais. Na verdade, são um terreno que eu ainda estou pisando de leve. Mas, assim, tem alguns aspectos aí que me interessam. Mas, assim, eu não sei se eu tenho muito para contribuir nesse momento. Danilo, muito bom ver você, cara. O bonitão aí da jogada. E o Marcelo ainda tá aí, né? O Marcelo casou ou foi, Aldo? Hein? Parece. Eu não reconheço. Tu casou, Marcelo? Porque o cara, quando casa, ele fica mais encorpado, ele fica mais... Aconteceu isso com você, porque eu quase não reconheci. Você tá com cabelão grande. Você não Eu fui em Salvador há muitos anos, já faz um tempinho, né? Ele já estava casado. Então... ele já era casado, né? Ele tá nesse rastro aí, porque é um outro cara. Eu só reconheci você. Marcelo, quando você falou, imagine, eu liguei baiano. Aí eu começou pra ele, porque o cabelão enorme assim, eu não reconheci, não. Isso que é uma pré-noção, viu? Joelson, deixa eu dizer uma coisa. Joelson, depois que o Davi fez a apresentação, eu tô pensando que eu e você é bom a gente fechar logo esse doutorado, porque nós já estamos virando já os dinossauros do Aldo, já, viu? Rapaz, o Aldo já tá garimpando a nova geração. O Aldo não teve isso, não, cara. Nós vamos ser concluídos rapidamente. Nós já somos dinossauros, meu filho. É o Rex, tirando o Rex, aquele bicho lá que tem um braço Os pequeno. meninos conversando agora, meu irmão, falando de estoicismo, parecendo que tá bebendo água. Não, a gente já tá... O Viva Vox é que nem o Fluminense de Xerém, é a usina de craques, cara. É mesmo. Usina de craques. É mesmo, cara. Isso aqui. Essa reunião de hoje revela isso. E outra coisa, você está reunindo craques do país inteiro. Isso é muito legal. Né? Esses já estavam aí, né? Esses craques aí já estão jogando a bola. Já. Mas deixa eu chamar o Diogo. O Diogo já está com secura de falar, com certeza. Valeu, muito obrigado. Valeu, pessoal. Sempre maravilha. Mas, e veja, o terceiro tópico. E eu vou te mandar aquele texto lá, em off. Ninguém está sabendo. Só você. Vou focar. Valeu, um abração. Obrigado. Valeu, Aldo. Obrigadão. E aí, Diogo? Opa, tudo bem? Estão me ouvindo?